Olá, boa noite. Hoje estamos começando o nosso terceiro episódio do Endocast. Eu gostaria de agradecer vocês que estão nos assistindo e também quem quiser deixar o comentário aqui embaixo, dúvidas, sugestões, pode deixar que depois a gente vai responder. E eu queria também aproveitar e pedir para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, importante e que comete milhões de pessoas no mundo todo. Então hoje, para a gente falar desse tema tão importante, a gente tem uma convidada muito especial, que é a nutricionista Ana Carolina. Ela é formada pelo FRJ, pós-graduada em doenças crônicas pelo Albert Einstein, nutricionista do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2024 e 2025 e diabética tipo 1. E então, ninguém melhor do que ela para falar desse tema tão alarmante. Então, Diego, por que você acha que a sociedade como um todo precisa dar mais atenção e falar mais sobre o diabetes? Eu acho que é um tema muito importante, né? Muito abrangente. A gente vai ter muito pouco tempo aqui para poder falar de diabetes, infelizmente, né? Mas diabetes é uma doença fascinante. Eu acho que é por conta disso que muita gente faz endocrinologia, né? Pelo menos eu fiz endócrino por causa disso. Na época da minha formação, eu me apaixonei pela insulina Lantus, né? Então, na época, estava lançando a insulina glargina, né, no mundo, assim. Então, a minha professora de endocrinologia na faculdade fazia um mestrado e ela fazia sobre a insulina glargina. E eu decidi fazer endocrinologia, né? Eu pensava em fazer cirurgia, decidi fazer endocrinologia por causa da insulina glargina. Então, diabetes, eu tenho um carinho muito grande pela doença. Eu acho que é uma das doenças que a gente mais estuda, né? Então acho que é uma doença muito importante pela prevalência dela, né? No Brasil, no mundo. Para você ter uma noção, os dados que a gente tem hoje, né, da Associação Internacional, né, International Diabetes Federation e o Vigitel, 10,5% da população, né, brasileira é diabética. E isso aumenta muito quando a gente tem mais de 60 anos, 65 anos. Essa prevalência chega a 30 a 35%. Então, é uma prevalência muito grande, né? Um outro ponto importante da gente falar da doença é que a cada 6 segundos uma pessoa morre de diabetes no mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito impactante. E um outro ponto é que 1 a cada 3 pacientes, né, que tem a doença, ele não sabe que tem a doença porque ele não tem sintoma, ele é assintomático. Acho que isso é um dos grandes problemas. Então, eu acho que isso daí é fundamental a gente discutir, né, e conversar sobre essa doença, que eu acho que é muito pouco cuidada, assim, né? Eu acho que são poucos os médicos que de fato cuidam do diabetes. Inclusive endocrinologistas, porque existem doenças, né, atualmente a gente fala sobre isso, existem doenças que são muito rentáveis, né, e o diabetes é uma doença que não é rentável, né? Então eu acho que é muito interessante o espaço que a gente está abrindo aqui e trazer a Ana para poder falar para a gente, porque a Ana tem na pele, né, o diabetes. Sim. Então eu acho que ninguém melhor do que ela para poder conversar com a gente sobre isso. E aí, o que esses dados mostram para a gente, esses dados que são dados importantes, são dados severos, não é para a gente poder ter medo do diabetes, mas é para a gente poder ver, tentar buscar a responsabilidade no manejo da doença, né? Então, sim, todos esses dados não é para a gente poder ficar preocupado, né, que o diabetes é isso, o diabetes é aquilo, mas é para a gente poder, na verdade, se preocupar com o manejo e cuidado do paciente. E talvez falar mais, né, trazer, sim, chamar a atenção mais para o diabetes, que eu acho que acomete tantas pessoas, mas ao mesmo tempo, nas mídias sociais hoje em dia, né, não é falado, não é tão falado. A gente vai muito mais para questões estéticas, questões do que o diabetes em si, você não vê tanta... O diabetes não é uma doença midiática, né? Sim. O diabetes não é... O que você acha, Ana? E o problema é que quem tem diabetes hoje morre de medo de ser internado. Porque muitas pessoas que estão no hospital, muitos plantonistas, nem sabem lidar com o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 ainda consegue, sim, ali, mas tem muitos médicos que não conseguem. E aí eu vejo muito meus pacientes falando, eu mesma sou uma pessoa que eu falo que se eu passar mal, tipo, liga pra minha médica. Sim. Não me manda pro hospital. Não confia, né? Porque a gente, sim, tem esse receio, porque poucas pessoas pegam a fundo para estudar, principalmente o diabetes tipo 1, né?
Sim. Diabetes tipo 1, a gente vê poucas pessoas querendo estudar mesmo, aprender mais, assim, a fundo, né? O que eu vejo é que, no geral, as pessoas, elas acham que elas sabem cuidar de um paciente diabético. Eu não sei se vocês têm essa impressão, né? Sim. Eu não quero, na verdade, ser um falso modesto, mas eu vejo que o diabetes é muito maltratado, né? Tem muita gente que acha que diabetes é simplesmente passar uma medicação ou passar uma quantidade de insulina, né? É que no incentivo vai muito além do controle glicêmico, né? Exatamente, vai muito além disso. E não um controle glicêmico isolado, né? Principalmente diabetes tipo 1, a questão da variabilidade glicêmica, tem tantas outras questões. Tanto é uma doença tão importante que a gente tem congressos europeus, congressos americanos, congressos mundiais somente diabetes, né? Então, o diabetes é uma doença que eu acho que merece um carinho muito grande, né? O diabetes e o paciente diabético, né? Então, e as pessoas não se atualizam, né? Por exemplo, agora a Sociedade Brasileira de Diabetes lançou uma nova diretriz e você vê muita gente não sabendo disso ainda dando, sabe, fazendo condutas que já passaram. Já passaram. E aí não tão... E é tudo muito, assim, hoje em dia, eu acho, né? É dinâmico, assim, a informação, ela tá muito mais rápida. Então, um estudo que mostrou uma coisa lá nos Estados Unidos, quando já mudou a diretriz de lá, e aqui a gente já está mudando, então é tudo muito... É tudo muito rápido. Muito rápido. Né? E as medicações, né? Hoje em dia a gente tem várias medicações novas. Antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande. Hoje você vai falar um pouquinho depois de tratamento, mas a gente já tem um leque, né? Muito maior, muito mais diversificado de tratamento. Então acho que isso facilitou muito para a gente, né? E, Diego, assim, para os pacientes, as pessoas que estão nos ouvindo, entender um pouquinho melhor, né? O que é o diabetes? Como que ocorre o diabetes, né? Para o paciente vir a ter diabetes. E quais os tipos de diabetes? Que a Ana comentou diabetes tipo 1. Quais os tipos mais comuns que a gente tem, que a gente conhece, né? Pergunta grande, né? Preciso de muito tempo para responder. Então, o diabetes é uma doença crônica, né? Onde a gente tem um distúrbio metabólico que resulta no aumento da glicose no sangue. A gente chama de hiperglicemia. Né? Então, a gente tem uma alteração metabólica, dependendo do tipo de diabetes, e isso vai resultar no aumento de glicemia. E aí, eu costumo falar com o paciente no consultório, eu sempre gosto de fazer metáfora para o paciente poder entender. É como se a gente tivesse um aparelho funcionando numa voltagem diferente. Né? Então, se a gente tem uma tensão elétrica num aparelho que, de repente, né, só aceita uma determinada tensão, você acaba queimando o aparelho. A mesma coisa acontece com a glicemia. Se você tiver uma glicose alterada, se tiver uma glicose, uma hiperglicemia, uma glicose mais alta, você vai ter problemas nos seus órgãos que são mais nobres. Né? Então, a retina, né, o endotélio, tudo isso vai sofrer com essas alterações glicêmicas. Né? Então, o diabetes nada mais é do que uma doença metabólica crônica que não tem cura. Né? Isso é muito importante. A gente não consegue ainda curar o diabetes. Existem muitas fábulas aí de cura para o diabetes, né? A gente está procurando células-tronco, né? Mas ainda não tem a cura do diabetes. E aí você me falou com relação a tipos, a gente tem uma infinidade de tipos de diabetes, né? Eu posso falar aqui que a gente teria mais de centenas de tipos, né? Mas, na verdade, o que a gente mais fala são 3 tipos mais prevalentes. É o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional, né? Então, assim, o diabetes tipo 1, que é o que a Ana tem, é um diabetes autoimune, né, Ana? Então, assim, a gente, na verdade, não tem culpa de desenvolver o diabetes, né? Então, a gente tem uma alteração autoimune e essa alteração autoimune agride o pâncreas do paciente, que é o órgão que produz a insulina, e com isso ele para de produzir a insulina. Então, é um paciente dependente de insulina. Se ele não tiver insulina, ele vai morrer porque ele não fabrica a insulina. Diferentemente do tipo 2, que a gente tem, na verdade, o estilo de vida, né, causando aquilo dali, porque na verdade o paciente produz insulina, mas ela não age da maneira que deveria agir, né? Existe uma resistência, né, à sensibilidade daquela insulina que ele produz. Então, muitas vezes, um paciente diabético tipo 2, a longo prazo, por conta dessa resistência insulínica, ele pode vir a precisar de insulina também, porque o pâncreas entra em exaustão. Né? Então, isso seria o tipo 2, que é o tipo mais prevalente. Hoje, 90% da população brasileira que tem diabetes é tipo 2. 10% é tipo 1. A gente estava falando até dos números. O Brasil, ele é o 6º lugar no mundo em prevalência de diabetes. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, ele é o 3º. Então, existe uma prevalência de DM1 muito grande aqui no Brasil. Né? Isso é uma coisa importante da gente falar. Quando a gente fala do diabetes gestacional, é um diabetes exclusivo da gestação.
né? Então a gente sabe que a gestação é um estado hiperglicêmico, diabetogênico, né? Isso já é uma coisa normal para poder garantir um aporte nutricional melhor para o bebê. Mas quando isso daí foge um pouco, né, dos valores normais, a gente desenvolve diabetes gestacional. Então, o diabetes gestacional ele é exclusivo da gestação. Sim. E qual é o problema do diabetes gestacional? É que a gestante no pós-parto, no período de puerpério, seja tardio, precoce, ela tem uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2. O bebê pode sofrer traumatismos ginecológicos, obstétricos, né, traumatismos obstétricos. A mãe pode sofrer traumatismos ginecológicos por causa do tamanho do bebê, né? O bebê pode nascer grande. Esse bebê pode nascer com hipoglicemia. Ele pode desenvolver obesidade no futuro. Então, a importância da gente conduzir o diabetes gestacional é porque a gente pode ter problema para a mãe e para o feto. Sim. Entendeu? Então, esses são os principais tipos, mas a gente tem outros tipos. A gente tem diabetes secundários às outras doenças, a gente pode ter síndrome de Cushing, que desenvolve diabetes causado por antirretrovirais, pacientes que usam terapias para HIV, né? A gente tem outras doenças que poderiam causar diabetes monogênicos, né? Lipodistrofias, os MODs, que são diabetes monogênicos, o próprio LADA, que é o DM1 tardio. Então, a gente tem uma infinidade, mas esses que a gente fala são os mais prevalentes, é o que a gente mais vê no consultório. Sim. E acho que essa introdução, pessoal, que a gente está fazendo, né, sobre o diabetes é para vocês terem uma ideia, uma pincelada, porque é um assunto muito profundo, complexo, mas que a gente quer que vocês se apropriem um pouquinho do assunto. Ô, Luthiers, que a gente falou dos tipos de diabetes, né, e de como esse diabetes se desenvolve e tal, mas eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como é que são os sintomas mais comuns, né, e como é que a gente faz o diagnóstico atualmente de diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal poder entender. Então, assim, acho que aqui é um ponto importante a gente falar, é que metade dos pacientes que têm diabetes é assintomático. Então, assim, muita gente tem e nem sabe que tem. E eu acho que, para mim, esse é o maior problema do diabetes. Eu acho que a questão o grande número de complicações que o paciente diabético tem, muitas vezes é pelo diagnóstico tardio. E eu acho que essa questão dele ser assintomático tem dois problemas. Um, porque quando ele não sente nada, ele demora para ser diagnosticado, né? Então, quando vai ser diagnosticado, já é tarde e aí já tem complicação. O outro é se ele tem o diagnóstico, mas não sente nada, muitas vezes ele não trata. Então, na minha opinião, a questão do paciente não ter sintomas é um dos problemas. Mas quando o paciente vai ter sintoma, é aquele sintoma de hiperglicemia, né? Que muitas vezes a gente já está falando de uma doença mais avançada. A gente tem os sintomas típicos, que são os polis que a gente fala, né? Que é a polaciúria, a polidipsia, a polifagia, que falando de uma maneira mais simplista, quando a gente muita sede, muita vontade, né, de fazer xixi várias vezes ao dia e muita fome, mesmo depois de se alimentar. E existem alguns sintomas que falam a favor, mas não são tão típicos, que é o cansaço, visão turva, dificuldade de cicatrização, né, de feridas. Mas eu acho que o mais importante que eu queria trazer aqui para vocês é falar da questão do paciente ser assintomático. E se ele é assintomático, então como que ele vai saber que ele tem o diabetes ou não? Entra a questão da importância do rastreio, que é a questão do diagnóstico. Então, todo paciente acima de 35 anos tem que fazer uma dosagem de glicemia, porque senão ele não vai saber e se vier a ter, pode diagnosticar, pode ser tarde. Então, toda pessoa acima de 35 anos tem que fazer pelo menos uma dosagem de glicemia. Abaixo dessa idade, se for um paciente obeso, a gente tem que pensar se tem fatores de risco ou não, né? Aí entra a presença ou não de fatores de risco, mas acima de 35 anos todo mundo tem que fazer. E qual que é o exame de sangue? O diagnóstico ele é feito pelo exame de sangue. E quais são as maneiras que a gente pode diagnosticar o diabetes? Então, tem uma glicemia, a própria glicemia de jejum, que é um exame fácil, né? Acima de 126 já faz o diagnóstico, né, de diabetes. A hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, maior ou igual a 6,5. E o teste oral de tolerância à glicose, que seria o padrão ouro, que atualmente, né, recentemente houve essa mudança, que já pela Sociedade Brasileira de Diabetes ela já incorporou, que é o teste oral com 1 hora, que você vai, toma um líquido açucarado, né,
e a gente vê como que o organismo responde 1 hora depois. E aí também mudou um pouquinho o valor e agora 1 hora após, acima de 209, já fecha o diagnóstico de diabetes. Eu acho que eles já estão adotando isso como forma de diagnóstico mesmo, né? Sim, eu acho que o SBD já colocou isso como... Nessa última diretriz, né, que até a Ana comentou, eles colocam que uma superioridade do 1 hora com relação a 2 horas. Igual a gente fazia com gestante, né? Sim, que hoje em dia com gestante a gente usa 1 hora. Eu acho que é importante a gente falar, né, da forma que você colocou aí, que os pacientes são assintomáticos, a maior parte, né? Então a gente viu que a metade praticamente não sente sintomas, não tem sintoma. Isso também dificulta um pouco a adesão ao tratamento, né? O paciente que não tem sintoma, ele meio que se nega a fazer um tratamento de uma coisa que ele não está sentindo, né? Então, acho que é muito importante também a gente falar disso, porque é a evolução do diabetes que causa problema, né? A gente vai falar isso mais pra frente. E a gente sabe que o quanto antes, mais próximo do diagnóstico a gente tratar, menos complicação a gente vai ter no futuro, né? Que é a questão da memória. Então, eu acho que essa questão do paciente ser assintomático e a gente fazer o diagnóstico, rastrear para pegar numa fase mais inicial, é o mais importante. Se for, acabou de fazer o diagnóstico, gente, não fuja da doença, não negue. Porque quanto mais cedo a gente tratar, melhor a gente vai, menos complicações a gente vai ter. Diego, e a gente está falando da importância do diagnóstico, né, que é importante, mas por que a gente tem que preocupar tanto com essa glicose alta? Por que a gente não pode deixar a glicose tá acima do valor de referência, né, acima de 126, vamos dizer? Bom, você já falou um pouquinho aí, né, dessa questão da evolução do diabetes, da importância do diagnóstico e essa questão do controle glicêmico no paciente diabético, eu acho que isso daí é um ponto crucial. Eu acho que é um ponto crucial para a gente e um desafio para o paciente, porque na verdade toda a estrutura de tratamento de um paciente diabético vai estar no controle glicêmico, né? Então o controle glicêmico é o que a gente vai ter de melhor, de mais fino para poder tratar o paciente. Então, quando a gente controla a glicemia do paciente, a gente retarda, né, e previne as complicações crônicas, né? Como a gente já tinha falado no início, os danos que essas alterações glicêmicas podem provocar na gente, né, no paciente diabético, são danos irreversíveis, né? Então, e costuma acometer geralmente órgãos nobres, né? Então, costumam acometer órgãos nobres, retina, endotélio. A gente está falando que o controle glicêmico ele é crucial para a gente poder prevenir e retardar as complicações crônicas, né? Então, isso é muito importante porque se a gente consegue fazer um controle glicêmico adequado, esse paciente ele não vai evoluir com retinopatia, com neuropatia, com nefropatia, que são as complicações crônicas causadas por essa desregulação glicêmica, né? E, além disso, ele também evita as complicações agudas, né, que são as hipoglicemias, a cetoacidose diabética. Então, o controle glicêmico é a chave do tratamento do paciente diabético. Mas eu acho que isso é um desafio, né? E a gente sempre pensa no controle glicêmico no futuro. Então, o que eu sempre falo com os pacientes lá no consultório é que o importante não é agora. O importante é o futuro, né? Então, se um paciente hoje abre um quadro de diabetes, a gente fala mais no paciente diabético tipo 1, né? Porque o diabetes tipo 2 geralmente já tem algum problema, né? Porque o diagnóstico já é mais tardio. Mas o diabetes tipo 1, ele pode ter uma vida normal a vida inteira. Sim. Se ele tiver um controle glicêmico adequado, ele não vai desenvolver um problema causado pelo diabetes. Então, apesar dele portar a doença, ele não vai ter complicação, porque eu acho que é isso que é a garantia da saúde dele, né? Até o último dia da vida dele. Então, eu tive um professor que faleceu com 86 anos, um professor de endócrino, inclusive, que faleceu com 86 anos, ele era diabético e ele não apresentou problema nenhum durante a vida dele, porque naturalmente ele mantinha um controle glicêmico adequado, né? Então acho que a grande importância é essa, é a gente evitar complicações futuras. E eu acho que isso é a chave do controle, né, do tratamento do diabetes. E tá tudo interligado, né? O quanto antes a gente fizer o diagnóstico, o quanto antes começar a tratar, menos complicações a gente vai ter. O paciente vai ter, com certeza. Futuro. Menos doença, né? Então é por isso que a gente fala que o diabetes não é uma coisa, não é uma sentença. Muitas vezes a gente conversa com o paciente no consultório, o paciente sai arrasado que teve diagnóstico de diabetes, né? Tanto tipo 1 quanto tipo 2.
Mas eu acho que isso é importante ele entender, que na verdade a gente depende muito mais do futuro do que daquela situação momentânea, né, do diagnóstico, né? Sim, sim. Quando ele está bem acompanhado, ele já se sente mais seguro, né? Com certeza. E aí já é outro caminho, né? Mas agora quando a pessoa está perdida e aí recebe o diagnóstico assim, solto no hospital, Não e aí tem não um dão apoio uma multidisciplinar, orientação, né? o familiar ainda não conhece também. É tudo muito recente, né? Muda a estrutura da família inteira, né? E isso no diabetes tipo 1 acontece muito, né? Porque muitos abrem o quadro, às vezes, já em cetoacidose, né? Sim. E o diagnóstico é feito no hospital. Eu até, recentemente, uma mãe entrou em contato comigo, desesperada, porque ela foi no hospital, recebeu o diagnóstico do filho, e ela não sabia mais o que ela fazia, para onde ela ia, Sim, né? Depois daquele diagnóstico. Então, é realmente... E é muita informação, né? Quando a gente tem o diagnóstico, a gente fala de diabetes tipo 1, né? Porque diabetes tipo 1 a gente geralmente tem diagnóstico em criança, em adolescente, Sim. às vezes até em criança pequenininha, né? Então os pais ficam realmente muito perdidos, porque o mundo desaba, né? Sim. Eu acho que Por isso que eu acho que o conhecimento traz, vamos filosofar, liberdade, né? Porque Mas é. te empodera de saber o que você pode fazer, até onde você... Eu costumo falar que a educação em diabetes é tudo, né? É tudo. Se a pessoa não tem educação em diabetes, a pessoa fica perdida. Agora, quando tem educação em diabetes, a gente consegue transformar todo o tratamento. Sim. E aí Eu acho- a equipe multidisciplinar faz uma toda a diferença, diferença. assim, enorme. É. Ter um psicólogo ali acompanhando faz com que aquela pessoa, sabe, já enxergue o diabetes de uma outra maneira. Sim. Eu acho que a grande dificuldade é casar todas essas informações, né? Porque, na verdade, o paciente ele tem uma autonomia de tratamento, mas meio que não tem. Porque ele precisa do apoio do nutricionista, ele precisa aprender a contar carboidrato, para ele poder ter um tratamento mais efetivo, mais eficaz, menos engessado. E eu acho que isso que, na verdade, que apavora um pouco quando a gente recebe um diagnóstico, porque a gente não consegue ter muita mão sozinho. É diferente de você tomar um antihipertensivo, por exemplo, para tratar a pressão, né? É diferente de você tomar uma medicação oral quando você tem um diabetes tipo 2. Então, quando você tem um tipo 1, você precisa de apoio de outros profissionais para que aquilo dê certo, para que você tenha controle glicêmico. Então, eu acho que é isso que apavora um pouco. Né, você Sim. depender de outras pessoas para você poder ter o seu controle. Mas, então... Mas isso no futuro, sim. no decorrer do tempo, o paciente que ensina pra gente isso. Mas né? assim, acho que a desinformação, quando a Ana está falando da questão da educação no diabetes, porque o paciente que recebe o diagnóstico, o que ele vê? Quando ele escuta a palavra diabetes, ele já pensa lá na frente, aquele paciente que ele viu... Dialítico, né? A gente pensa em hemodiálise. Que tem problema de visão, que amputou a pena, que está fazendo hemodiálise. Assim, ele vê aquele que tem todas as complicações. Mas, na verdade, pode ser totalmente diferente. Né? Assim, né? A gente sabe que a maioria não evolui para casos tão graves assim, porque o quanto antes a gente tratar, a gente voltando, né? O quanto antes... Eu acho até assim, muito importante você falar isso e a gente passar para o pessoal de casa, porque assim, aqui no Brasil, a gente tem uma insulinização muito tardia. Né? O Brasil é um país que insuliniza muito tarde os pacientes diabéticos que precisam da insulinoterapia. Então, isso acaba virando um tabu. Né? Porque Sim. o paciente, quando chega no consultório e a gente fala com ele que ele precisa ser insulinizado, é como se aquilo ali fosse uma sentença de morte. É como se ele fosse viver poucos anos depois da insulinoterapia, ou como se ele tivesse que ir para uma clínica de nefrologia para fazer hemodiálise. Então, a gente precisa falar para vocês que existem casos que a gente precisa insulinizar, e isso não é uma sentença de morte. Né? A insulina Sim. é só um hormônio que está faltando para aquele paciente. Com né? certeza. Então, a gente precisa mostrar para o pessoal que é diabético, ou as pessoas que têm dúvida, que o diabetes nada mais é do que uma doença o diabetes tipo 1, no caso, uma doença que falta insulina. Então, é uma reposição hormonal de um hormônio que não está sendo produzido. Só que existem Sim. técnicas para você poder fazer esse tratamento, né? Então, você precisa de ajuda de outros profissionais, enfim. É a equipe multidisciplinar, igual a Ana. Mas é importante a gente falar que a gente precisa insulinizar mais cedo. Então, aquele paciente que de fato precisa da insulinoterapia, ele não pode ter medo do tratamento. Né? Ele não pode ter muitas receio vezes, do assim, tratamento. não no diabetes tipo, mas no diabetes tipo 2, não sei se o Diego já escutou essa pergunta, né? Mas se eu usar insulina, meu pâncreas não vai parar de parar, funcionar. eu não vou ficar viciado. E, gente, isso
eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque é uma pergunta unânime. Não é? Sim. Porque é o contrário. É como eu falo, a gente vai deixar seu pâncreas descansar para ele poder retomar, né? Eu acho que essa é o grande... E até você falando isso, eu acho importante, né? Já que a gente está falando para tanta gente, o paciente precisa entender que ele pode usar a insulina momentaneamente, né? Você tira, às vezes, o paciente daquela glicotoxicidade e, de repente, você diabetes consegue tipo fazer 2, o né? tratamento dele só com medicações orais. E isso no diabetes tipo 2, né? A gente está falando de vários diabetes. Que a gente, às vezes, vai para o tipo 1, tipo 2, gente, mas... gestacional. Mas a intenção aqui é a gente explicar que a insulina não é o fim do tempo, não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ser um hormônio injetável. Sim. Todo mundo injeta Ozempic hoje. Todo mundo injeta testosterona hoje. Por que esse medo com a insulina? Né? Então, acho que isso é muito importante a gente... Eu falo que insulina é dose de vida, né? Eu preciso daquilo ali para sobreviver, não tem outra maneira. Então, assim, é dose de vida, não tem que ter medo. Isso. Pra você... E eu acho que, como está evoluindo, né, na questão, assim, eu acho que o diabetes, tem congresso sobre tecnologia em diabetes. Sim, tem muitos congressos. Sobre novidades. O diabetes, eu acho que é uma doença que movimenta muita coisa, né, nessa parte de tecnologia, e quantas insulinas, a gente agora já está com uma insulina semanal para o diabetes tipo 2, mas acredito que, né, quantos estudos não estão tendo, eu acho que o diagnóstico que antes assustava, né, hoje em dia, eu acho que a gente pode ver que está tendo que o tratamento é um pouco mais confortável, né? Que dá para a gente ter uma aderência maior, que não é talvez aquele bicho de 7 cabeças que a gente imagina que a pessoa quando recebe o diagnóstico, né? E que era antigamente, né? Imagina lá atrás como era. Para você ver, na época da minha formatura, eu tinha, na época que eu me formei, né, eu me apaixonei pela insulina glargina, então estava lançando, a gente não tinha Lantus ainda no Brasil, né? Sim. Eu tinha uma tia que usava, era diabética, e usava insulina porcina, uma insulina feita à base de suíno. Sim. Né, que era extremamente alérgena, né? É uma insulina que não era humana. Então, assim, a gente mudou muito rápido, né? De 2000 para cá, de 2000 para 2020 agora. Se a gente for pensar também, a insulina é muito nova. A insulina fez o centenário há pouco tempo agora. Né? Então, até 100 anos atrás, as pessoas morriam de diabetes. Era uma sentença de morte, né? Então, a insulina salva. O que a Ana falou, que a insulina é uma dose de vida... E é exatamente isso. A insulina salva o paciente que realmente precisa da insulina. Sim. Só que ela precisa ser bem indicada. E, para isso, você tem que ter um médico que sabe cuidar de diabetes. Né? Se você não tem um médico que sabe cuidar de diabetes, ele vai te passar a insulina na hora errada. Inclusive, depois... Né? Que você teoricamente deixou passar aquele time ali, enfim, então eu acho que isso aí é muito importante, a gente bater, insistir, né? Porque a gente precisa mudar a cultura brasileira, insulina é vida. Sim, total. E falando né, a gente está falando de insulina, de tratamento, voltando um pouquinho no diabetes tipo 2, o que eu acho que é importante? O Diego comentou do controle glicêmico, claro que, né, o grande problema do diabetes é a glicose em excesso, mas eu acho que no diabetes tipo 2, o tratamento da do diabetes, ele está saindo um pouco do foco de a gente abaixar só a glicemia. E levando para, assim, quando a gente vai decidir qual medicamento a gente vai escolher para tratar, a gente tem que levar em consideração, o paciente tem comprometimento renal? Tem a complicação cardiovascular? É obeso? Então, ter o diabético, a glicose alta, mais doença renal, é uma conduta, né? Sim. Problema com peso é outra conduta. Então, a gente não olha mais só no valor da glicose, a gente olha quais são as complicações que aquele paciente tem e como que a gente pode agir nessas complicações. Então, os medicamentos vêm evoluindo muito, gente. Hoje em dia, falando mais do diabetes tipo 2, a gente tem medicamentos que antes o medicamento só abaixava a glicose. Agora ele abaixa a glicose, previne de ter complicação e trata a complicação, né? Então, isso eu acho que com a chegada dos inibidores, né, do SGLT2, que é a empaglifosina, da apaglifosina, eu acho que houve
foi uma reviravolta, assim, né? No controle, né? No controle... Do tratamento do diabetes tipo 2, do né? tratamento do diabetes tipo 2. Até então, há um tempo atrás, a gente via assim, se o paciente é obeso, você tem uma medicação. Se o paciente é magro, você tem outra medicação. Né? Todo mundo já ouviu falar em Glifage, metformina. Todo mundo já ouviu falar em glibenclamida. Então, na verdade, diabetes tipo 2, antigamente, era metformina e glibenclamida. Sim. Depois do desenvolvimento, né, do tratamento com inibidor de DPP-4, né, que veio o Januve, enfim, a gente teve um boom, né? Então, hoje a gente tem várias séries de tratamento, como você falou, que a gente consegue individualizar o tratamento eu acho de acordo com o perfil do paciente. Do paciente. Antes, a gente tinha um guideline que falava glicose de tanto a tanto, glicose de tanto a tanto. Não, hoje em dia não é baseado somente na glicemia, né? A gente avalia, tem doença cardiovascular ou não tem? Tem comprometimento renal ou nem? Já teve derrame, já teve AVC, já teve infarto, visceral. Tem, né? E aí, isso vai... Então, assim, não é tão simples, né? Assim, tão simples que eu falo, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Todo paciente diabético tem que ter avaliação de risco cardiovascular, porque senão como que eu vou saber se ele... E por isso que o remédio que você toma pode não servir para mim. Sim, então isso é muito importante. Às vezes eu recebo o paciente lá no consultório, eu estou tomando remédio da minha irmã, eu estou tomando remédio da minha cunhada, né? É sempre assim, isso não existe, né? Isso não existe, porque o remédio foi prescrito individualmente, né? Para aquela característica do paciente, né? E ainda, né, do tratamento, uma outra coisa também que eu acho que vem mudando, que antes a gente começava com medicamento, esperava ver se a paciente respondia ou não. Quando começava a piorar, a glicose subia de novo, a gente ia e colocava outro medicamento. Aí, abaixava. Aí, quando parar, né, começava a piorar de novo, a gente ia e colocava outro medicamento. Então, a gente tinha uma tendência a fazer a conduta, esperar para ver se ia dar certo ou não, para colocar um outro medicamento. E isso causava uma oscilação muito grande na glicose. E hoje, a gente já fala em terapia dupla, terapia tripla, já de início. Então, o paciente não assustar se ele... Nossa, mas eu já vou começar com 2 medicamentos? 3 medicamentos 5. De cara? Isso quer dizer o quê? Porque a gente sabe que o diabetes, falando do diabetes tipo 2, na fisiopatologia, nas causas, ele é multifatorial, né? Tem o octeto de Defron, tem várias causas, vários órgãos que podem estar envolvidos. Então, a gente tenta agir em diferentes órgãos de uma maneira que consiga controlar de cara mais rápido. Então, acho que essas duas coisas do tratamento, que eu acho que a gente tem 3 pontos importantes, né? Que muitas vezes é necessário iniciar com mais de um medicamento, né, já de início, de cara. Da insulina, não ter medo, que às vezes é necessário insulinizar e depois a gente vai conseguir, muitas vezes consegue tirar, e que a gente não está mais focado somente, a conduta não é baseada só no valor da glicose. Eu acho que essas 3, para mim, são os pontos mais importantes de medicamento. De tratamento farmacológico. Mas não se trata diabetes sem falar de mudança de estilo de vida, né? E sem falar da terapia, que igual a Ana comentou, que ela precisa ser multidisciplinar. Então, é aí que entra, né, acho que a questão que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, no consultório a gente passa por isso, como a alimentação ela pode nos ajudar, atrapalhar, o quanto eu acho que é fundamental, né, o papel da nutricionista, psicólogo, educador físico, né, tanto no diabetes tipo 1 e se a gente pudesse ter também no diabetes tipo 2, porque eu acho que no tratamento do diabetes tipo 1 é mais organizado essa equipe multidisciplinar. No tipo 2 nem tanto, né? Então, e ninguém melhor que você, Ana, para trazer pra gente esse papel, né, as orientações sobre a alimentação no diabetes, como que a gente, tudo que pode ajudar nesse controle. Eu queria fazer uma pergunta para Ana, já que a gente vai puxar esse gancho para ela, né? Que agora o podcast vai ser dela. Agora que a gente fez essa introdução, gente, agora sobre que a gente diabetes. Falou um pouquinho de diabetes, mas a gente vai deixar o podcast com ela. Eu queria saber de você, Ana, que você contasse para a gente um pouquinho como que foi que você descobriu seu diabetes, né? Como que foi a sua reação quando você soube que você era diabética? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente poder aproximar um pouco mais, né, o pessoal que está ouvindo a gente, que acompanha a gente, e ficar uma coisa mais humana, né? Então, assim, você é uma paciente diabética tipo 1, eu acho que você sente na pele tudo que o paciente fala com você. Sim. Então, eu acho que isso muda tudo, né? Você
já trata do paciente sabendo dessa situação, porque você já passou por essa situação. Então, eu acho que você tem um know-how muito grande, porque você é uma nutricionista excelente, né? Você é muito bem formada, e porque você também é diabética. Então, você teve acesso a essas coisas boas, né? Você soube aproveitar essas coisas boas. E eu queria te agradecer mais uma vez, primeiro por você estar com a gente aqui, e depois por você ter seguido essa carreira, porque você ajuda muita gente, né? Com o serviço que você faz. A gente, infelizmente, tem muitos profissionais que não se preocupam com doença, né? Se preocupam com estética, e você escolheu um lado que é cuidar de paciente doente. Então, assim, eu te agradeço por conta de você estar aqui, de ter esse tempo disponível com a gente, e por você ter escolhido fazer o que você fez, porque você ajuda a gente e ajuda muito o paciente, né? Então, eu acho que isso daí é fundamental. Mas fala pra gente um pouquinho, como que foi que você descobriu, como que foi sua reação? Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, o meu foi um pouco atípico, né? Porque geralmente, tipo 1, você descobre em cetoacidose. Eu fui na ginecologista fazer exame de rotina, e aí ela me pediu uma série de exames. Eu falei que eu queria tomar anticoncepcional, e ela falou, vamos pedir um monte de exames. E na época, eu lembro que ninguém pedia um monte de exame para tomar anticoncepcional. Com quantos anos? 16 anos. 16 anos. Você não tinha sintoma nenhum, né, Ana? Nenhum. Olha aí a Tava importância, super... tá vendo? Olha isso, olha a importância sem do sintoma rastreio. nenhum. E aí ela falou bem assim, eu vou te pedir, mas antes vamos fazer uns exames. E aí eu fiz os exames, e aí a glicemia veio 106. Aí ela falou bem assim, vamos repetir? Acho que, né, não tem necessidade de 106 aqui. Aí a gente repetiu, e ela deixou já comigo outros pedidos de exame. E aí eu fiz, aí já estava 116, 18. Aí ela foi falou, vamos fazer a curva. Aí fiz a curva glicêmica e aí já estava 200 e pouco. E você já pensava em ser nutricionista nessa época? Não tinha noção do que eu ia fazer. Não tinha noção do que você ia fazer. Noção. E aí eu fui e fiz os exames, e quando eu peguei ali, eu já tinha noção do que era. E aí eu falei, meu Deus, tô com diabetes. E assim, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Nunca mais eu vou comer doce. Sim. Só que eu tinha uma amiga na minha sala que ela tinha diabetes tipo 1. E eu vivia na casa dela, então eu acompanhava a rotina dela. E eu sabia que ela comia de tudo, que ela fazia de tudo. Diabetes não pega, viu, gente? Não é uma doença infecto-contagiosa. Você não pegou da sua amiga. Não. E aí eu sei, assim, que na hora foi um baque pra mim. Tomei um susto. E aí eu liguei pra minha madrinha. Minha mãe ligou pra minha madrinha, que é médica também. E ela falou bem assim, traz Carol pro Rio agora, que eu tô marcando agora à tarde uma médica aqui que eu conheço pra ela. E aí eu fui numa endócrino pediatra, e só tratava diabetes. E aí saí de lá, assim, com uma outra visão. Eu fui tensa até o Rio, mas, tipo assim, eu falei, tem tratamento, tudo bem, eu vou tomar insulina. Eu sempre fui muito resolvida, assim, com doença. Falei, gente, se tem tratamento vai ainda bem que tem tratamento, né? Olhar para um outro, com outros olhos, né? Exatamente. E aí, nesse meio tempo aí que eu fui, né? Minha mãe falava bem assim, que isso foi no mesmo dia, né? Mas a gente encontrou, eu lembro que a gente encontrou algumas pessoas na rua, assim, amigos dela, e ela falava, tô levando Carol pro Rio, porque Carol tá com diabetes. E aí as pessoas falavam assim, nossa, tadinha, tão novinha. Nossa, minha avó perdeu a perna. Aí, eu tô te falando. O diagnóstico, assim, as pessoas só pensam no caso, assim, na tragédia. E aí, só tragédia. Nossa, mas fulano ficou cego. Nossa, Margarida, corre com ela pra mim, que é sério, né? Ainda te tirou de Macaé, né? Me tirou daqui. Mas você com 16 anos, a gente não tava aqui ainda, né? Não tinha vocês aqui. E aí, eu fui pro Rio, e aí eu comecei o tratamento. E aí, assim, a sorte que eu fui... Essa médica, ela soube me passar tudo de uma maneira muito prática pra mim e pra minha mãe. Porque, como eu falei, muda a família toda, né? Toda a rotina da família. A estrutura familiar. Toda. Sim. E aí, eu tinha uma alimentação muito ruim. Muito ruim. Minha alimentação era péssima. E minha mãe, assim, a única vantagem que a gente tinha é que eu e minha mãe somos apaixonados por frutas e saladas. Mas... industrializado era assim, fazia parte da nossa rotina.
E aí, assim, foi um baque, né, naquele momento, mas eu lembro que ela já me ensinou a contar de carboidratos no primeiro dia. Ela me explicou tudo, Olha ela a falou, diferença olha... de profissional, né? Sim. Contagem de carboidrato na primeira consulta de diagnóstico, né? Praticamente. E aí ela falou bem assim, você vai ficar aqui no Rio uma semana, tem como você ficar? Eu falei, tem. Aí fiquei sendo acompanhada por ela lá durante uma semana, eu ligava pra ela ia me acompanhando mais próximo, assim. E aí a primeira coisa que ela falou foi, olha, fica tranquila que você vai comer todos os doces que você gosta. E aí aquilo ali, sabe, eu saí tão feliz. Tão feliz, sim. Eu saí aliviada dali, falei, meu Deus, então eu só vou tomar insulina. E aí eu saí dali super bem, não saí como uma sentença de morte. Não vou precisar né? cortar minha perna, né? E aí eu lembro, né, que isso foi uma coisa muito engraçada até, que ela falou bem assim, olha, a agulha é muito pequenininha. E ela pegou uma agulha lá no consultório, me mostrou. E aí minha madrinha pegou a agulha e começou a furar o braço dela. Carol, não dói, ó. E Ai, começou, meu Deus. tipo, furar o braço dela inteiro. Aí eu olhava pra cara dela, assustada, e ela... Não dói, fica tranquilo que vai dar super certo. Aí chegou em casa, ela não conseguia mexer o braço. O braço tá doendo porque o meu tá doendo muito. Também, né? Vê se pode. Mas eu sou muito bem resolvida, assim, com diabetes. E aí eu fui, nesse mesmo dia eu tomei insulina. Eu lembro que a primeira vez que fui tomar insulina, fui no lanche da tarde na casa da minha madrinha. E aí todo mundo lá, meus primos, minha mãe, meu tio, minha madrinha... E aí eles tudo assim, ai meu Deus, agora é a hora, vamos tomar insulina. E tipo, todo mundo começou a chorar e eu super tranquila. Eu falei, mas por que vocês estão chorando, você gente? que ensinou pra eles, Quando né? você, tinha já, eram as canetas? Era as canetas já. Já tava na caneta. Tava na caneta, eu comecei tomando uma log. Ah, sim. E aí tomei, ficou tudo bem. Que bom, Ana. E aí como é que veio a nutrição? Então, aí eu tava na época, eu tava no 2º ano. E aí eu, no ano seguinte, ia prestar vestibular. E aí eu comecei a procurar muitas nutricionistas. Sim. E eu não achava nenhuma que entendesse de diabetes. Mas foi por isso que eu te falei, né? Tem muito profissional que faz nutrição, mas que não cuida de paciente doente, não entende de clínica. De doenças crônicas, né? Que precisam tanto da nutrição, então, né? Assim, a gente doença precisa crônica. tanto do nutricionista, mas a gente tem tão pouco nutricionista que de fato se preocupa com doença, que precisa ajudar a gente, que a gente acaba não tendo muito para quem indicar. Sim. Hoje aqui em Macaé, não é todo mundo que ensina o paciente a contar carboidrato, por exemplo. Sim. E isso, gente, é fundamental, né? No tratamento do diabetes tipo 1. Do diabetes A contagem de carboidrato, a gente precisa contar o carboidrato para a gente poder introduzir a quantidade de insulina que a gente vai ter que colocar de acordo com aquela contagem. Então, isso é uma coisa que é fundamental, né? Sim. Eu ainda vejo o paciente com uma insulinização engessada, né? Um esquema basal bolus engessado. Sim. E, enfim, eu acho que isso aí é o mínimo, né? Ana, e falando assim, né, da alimentação, eu acho que o paciente com diabetes, ele tem aquela, né, o que eu não posso comer, né? Primeira coisa, eu vou tirar isso, tirar aquilo, é o não, né? Não pode isso, não pode isso. Mas, na sua opinião, assim, o que não pode faltar na alimentação de um paciente com diabetes? Sim, eu acho que a alimentação tem que ser equilibrada. Hoje, o que a gente vê, né, que são dietas muito restritivas. A pessoa, quando não entende muito do diabetes, aí fala bem assim, faz dieta assim que vai resolver sua vida. E não é assim, não é você excluir um macronutriente que vai resolver sua vida. A gente precisa de carboidrato, proteína, gordura para tudo. Então tem que ser uma alimentação balanceada. Eu acho que tem que ser rica em frutas, rica em verduras. Mas pão vai subir a glicose, mas existem estratégias que vão fazer com que não suba tanto. Acho que sem terrorismo alimentar, né? Eu acho que isso é importante. Porque assim, a pessoa já chega muito assustada, já chega perguntando o que eu não posso comer. Eu acho que é o primeiro que a gente vê, no consultório também, né? O que eu preciso tirar? Sim. Exatamente, eu sempre falo, você não pode comer alimento estragado. Se tiver estragado, você não pode comer, porque ninguém pode comer. Sim. Ou envenenado. Até por isso Fora é importante você estar falando que a gente precisa aprender a contar carboidrato. Porque é exatamente a contagem de carboidrato que vai flexibilizar o tratamento do paciente. Se ele não sabe contar carboidrato, né, ele realmente não vai poder ter uma dieta muito bacana. Mas se ele souber contar carboidrato, ele consegue administrar a insulina de acordo com aquilo que ele está comendo. Óbvio que dentro do pacote de caloria que ele vai poder ter ao longo do dia, né? Sim. A gente não pode comer tudo E isso falando no diabetes tipo 1, né? Isso traz liberdade, né? Com certeza, essa flexibilidade, né? Foi aquilo que ela falou. Quando ela chegou no consultório, a primeira coisa que a médica falou, você vai poder comer os doces que você gosta.
Sim. Então, acho que isso daí é o suprassumo, né? É aquilo que você Sim. falou, o paciente já chega no consultório perguntando o que ele não vai comer. Sim. Esse é o terror de usar insulina, esse é o terror de ter diabetes. Diabetes é uma doença que você pode ter a vida normal. Você só tem que aprender a fazer o tratamento, só isso. Com profissionais experientes. A gente Sim. sempre tem que falar isso, né? Sim, e com a estratégia estratégia, certa, não tem erro, tem erro. Você vai comer de tudo. É óbvio que assim, não é porque está fazendo a contagem de carboidrato, você vai comer de tudo o tempo todo. Senão, Porque vai ter consequência, né? Vai ganhar peso, não tem como. Exatamente. A gente tem que lembrar aqui que a insulina é um hormônio anabolizante, Sim. né? Então a gente tem que entender que dependendo da quantidade de carboidrato, o paciente vai ganhar peso e vai piorar o diabetes, porque a gente, na verdade, acaba aumentando a resistência insulínica, né? Sim. Sim, acaba não, e o grande transformando um problema é que a DMU num pessoa DM2. acha que tá ganhando peso porque tô tomando a insulina e ela tá me fazendo ganhar peso. Depois que eu comecei o tratamento com a insulina que eu ganhei peso. Não, é porque você tá comendo muito e aí você tem que aplicar mais. E é Sim. toda ali uma estratégia, Sim. né? Sim. E aí isso realmente fica complicado se você não tiver uma estratégia certa. E aí você vai ganhar peso, você não vai ter um controle glicêmico bom. Sim. Ô, Ana, e existe algum alimento, né, que ajuda a reduzir o nível de glicemia, assim? Algum alimento chave que você pode falar um pouquinho aí pro pessoal que está assistindo a gente? Meu sonho que tivesse. Meu sonho que tivesse esse alimento. Se você descobrir, me conta. Mas não tem, infelizmente. Especificamente assim, não, o né? que tem hoje na internet são pessoas que são picaretas querendo vender ali a cura do diabetes. Olha o momento polêmico aí, ó. Ó, momento polêmica, gente. Falando que tem... se você tomar essa pílula aqui, você vai curar o seu diabetes. E se você tomar esse chazinho... O chá, assim, gente. todo dia tem baba paciente... de quiabo que a gente ouve falar, é chá de pata de vaca, chá de Sim. folha de insulina. Sim. O paciente toma tudo quanto é tipo de chá, mas ele não toma a insulina que tem que tomar, né? Sim. E aí, assim, todo dia tem um paciente mandando mensagem: ai, saiu essa notícia aqui, você acha que esse aqui é confiável? Posso comprar esse? Sim. E assim, tem gente na internet querendo, né, se dar bem a custos de qualquer pessoa. É só aí. fazer propaganda, né? Exatamente. Mas não tem, infelizmente, não tem nenhum alimento que vá diminuir. Existem estratégias que podemos utilizar. Por exemplo, toda vez que a gente comer um carboidrato, acrescentar uma proteína, uma gordura, uma fibra, e isso vai reduzir o índice glicêmico, mas ele não vai diminuir a glicose, que nem a polêmica da aveia. Muita Sim. gente fala bem assim, mas a aveia, usa a aveia que vai diminuir sua glicose. Aí tem as pessoas que falam bem assim, nossa, mas a aveia tem carboidrato, a aveia sobe a sua glicose. Mas ninguém disse que ela diminui, ela reduz o índice glicêmico. Tem que contar o carboidrato da aveia. Mesmo que você está usando ela ali como uma fonte de fibra. Até porque a fibra vai ser importante ali na nossa microbiota. E hoje já tem muitos estudos, né, mostrando que uma microbiota não saudável vai também refletir na glicemia. O intestino, né? Como o segundo cérebro, né? Tá. Essa questão de índice glicêmico, só para os pacientes, os nossos seguidores poderem entender, o índice glicêmico é o aumento da glicose assim que a gente come, né? Então existem estratégias nutricionais que a gente consegue reduzir esse pico de aumento de insulina, né? E o pico de aumento de glicose, obviamente. Então acho que essas estratégias que você adota para a gente poder não ter um aumento muito grande, né, de glicemia pós-prandial, de glicemia depois que a gente faz a refeição, né? Acho que isso é super importante. Até porque a gente sabe que glicemias pós-prandiais aumentadas aumentam o desfecho cardiovascular. Né? Sim. Que a gente mais vê aí. E Ana, agora sim, a gente vai para um momento polêmica, né? Que eu acho que muitos pacientes, todos os pacientes com diabetes perguntam isso. Açúcar ou adoçante? Eu acho que assim, os Fica dois. fogo, né? Pode ser qualquer um dos dois, desde com equilíbrio. Na realidade, eu sou mais do açúcar ainda do que do adoçante, dependendo do tipo de adoçante. Porque foi o que a gente acabou de falar da microbiota intestinal. O que eu vejo hoje são que as pessoas estão tirando o açúcar e aí enchendo de adoçante. Hoje, por exemplo, se você for pegar um bolo, uma coisa que as pessoas vendem assim, esse bolo é low carb. Low carb, sim. Esse bolo, quem tem diabetes pode comer. E aí é cheio de xilitol. O xilitol é um poliol que vai dar gases, distensão abdominal, pode causar, assim, em excesso, uma desbiose intestinal. Sim. E aí vai causar ali um problema na microbiota. E aí
gerou um caos ali no tratamento, né? Eu acho que até muito tempo atrás os pacientes achavam que os adoçantes eles não eram, que eles eram inertes, né? Que eles não eram, não causavam nada, problema né? nenhum, né? Só um adoçante e tal. Sim. Então acho que hoje com essa evolução a gente sabe que o adoçante também é um produto sintético e não é legal, né? E assim, a questão do adoçante é muito controverso, né? Porque uma hora sai um estudo sobre... É claro que tem alguns que a gente sabe que realmente não são bons, Na né? minha época era sucralose. Sucralose era assim, né? Era maravilhoso. Acho que o xilitol agora é o que mais usado, assim. É o que está sendo mais usado, mas é o que está saindo mais estudos com a microbiota, né? Sim. Ele pode causar uma distensão. Eu, por exemplo, se eu comer o xilitol, eu tenho uma distensão, assim, absurda. E hoje a gente vê, né, as pessoas indicando, assim, de forma abusiva para criança. Sim, para criança tem coisas... Então é melhor você comer um bolinho que tenha um açúcar em uma quantidade adequada do que ficar enchendo aquela criança ali de adoçante. E falando em açúcar, tem diferença entre os tipos de açúcar? Mascavo, demerara? Não, açúcar é açúcar, Açúcar né? é açúcar. Tudo vai ser convertido ali em glicose, Que tudo vai causar o muito mesmo efeito paciente metabólico. pergunta, né? Não, Nem mas com relação ao índice glicêmico, Ana. Tem até o açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico menor. Mas, assim, o efeito acaba na prática sendo o mesmo, vai né? aumentar a glicose no final. Vai aumentar a glicose. Quem conta carboidrato tem que contar do mesmo jeito. Então, importante. O xilitol tem carboidrato. E aí as pessoas esquecem disso. E aí comem ali um alimento cheio de xilitol e aí não conta, acha que não vai ter impacto nenhum na glicemia. E acaba... E no paciente, no diabetes tipo 2, assim, a gente pensando o obeso, que aí a gente tem que pensar tanto na perda de peso quanto no controle glicêmico. Você prefere assim, indica usar adoçante ou açúcar ou é a mesma conduta? É a mesma conduta que eu tenho. Eu falo para ter o açúcar ali com moderação, se for adoçante também com moderação, da preferência, o stevia. Só que o problema é que o stevia tem um gosto mais amargo, então não é todo mundo que aceita, né? Sim. Mas assim, se for em equilíbrio, não tem problema, né? O problema é exagerar. Talvez usar pouco, né? Assim, eu falo, às vezes não é que não pode usar nada, né? Não pode usar nada. Na verdade, usar o menos possível, né? Tanto do açúcar quanto do adoçante. Se você conseguir tomar um café sem açúcar, né? E mudando o paladar, talvez, né? Exatamente. Eu sempre pergunto ao paciente para onde que ele coloca o adoçante, né? Então tem muito paciente que fala para mim, eu adoço o café. E eu sempre pergunto para eles, eu tomo café sem açúcar já tem um tempo. Eu acho que isso é uma questão de aprendizado. A gente acaba ensinando a língua, vai mudando, né? A gente acaba ensinando a língua da gente. Mas um gaúcho não toma um chimarrão com açúcar. Sim. Né? E a gente toma uma infusão de café. O café é uma infusão, teria que ser sem açúcar, né? Então a gente precisa entender que o café não é doce. Sim. O café, a fruta já é doce, né? Então se a gente tomar um café bom, e aí não é esse café que a gente compra aí, né? Mas se a gente tomar um café bom, ele não precisa ser adoçado. Sim. Às vezes o paciente fala para mim, mas eu adoço suco de laranja. A laranja é ácida, né? Ela não precisa ser adoçada. Aquele gosto dela é de acidez. Sim. A mesma coisa o suco do limão. Mas eu gosto do suco de limão com muito açúcar. Você troca, na verdade, a sensação da acidez pela sensação do doce. Mas, teoricamente, são líquidos que não deveriam ser adoçados, né? Então, a gente tem que entender também até onde a gente pode usar adoçante, né? Sim. Então, acho que isso e eu acho que o ajuda, assim, não sei, eu, pelo menos, quando vou orientar, né, o paciente, a questão, por exemplo, um paciente obeso que gosta muito de achocolatado, né, que já vem com açúcar, mas eu não vivo sem. Então, o que a gente pode melhorar? Será que, então, se a gente misturar um cacau 100%, você acha que isso ajuda, essa coisa Sim, ajuda. Eu sempre recomendo para a pessoa tentar um cacau em pó, mas não precisa ser o 100%, porque, gente, convenhamos. Convenhamos, não é bom. Exatamente. Sim. Então, eu sempre falo, começa no 40, começa no 45, que é aquele amargo, meio amargo, e vai subindo. Se você conseguir tomar com 60 ou 70, vai ser ótimo, mas, assim, não precisa radicalizar. Porque quando a gente também radicaliza, acaba que não tem adesão. Não tem adesão. Eu acho que isso é o mais difícil. Né? E aí já era. Aí a pessoa desanima, desiste. Esse que é o grande problema de dietas muito restritivas. As pessoas seguem durante um período. Porque ele tem aquele objetivo. Eu quero emagrecer não sei quantos quilos até não sei quando. Ou então quero controlar a glicose ali rapidinho. Segue uma dieta restritiva. Só que depois não é mais viável, né? Não consegue, sim.
Ô, Ana, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho o que são alimentos diet, né? O que são alimentos zero? E a pergunta que o paciente sempre faz pra gente, eu posso tomar uma Coca zero, eu posso tomar um refrigerante zero ou eu tomo um suco de fruta? Essa é polêmica. Essa é polêmica, né? Essa é a polêmica que eu gosto. É a polêmica da coquinha, né? Então, os alimentos diets, né, eles são reduzidos ali em uma quantidade de alguma coisa, não necessariamente do açúcar. E aí, o que acontece é que eu acho que isso é o clássico, quando qualquer pessoa descobre que tem diabetes, vai para o mercado para a seção diet e compra tudo diet. Biscoito diet, biscoito recheado diet, chocolate diet, tudo diet, porque acha, nossa, tá liberado, não vai subir minha glicose. Só que o diet não necessariamente, né, não tem o açúcar. Muitos deles têm o açúcar, só que com outro nome. Então vem ali dextrose, polidextrose, maltodextrina. Então é o açúcar mascarado. Sim. E se você for comparar a quantidade de carboidratos, né, de um maior, normal, tem uns que são maiores, tem uns que são a mesma coisa e o preço é elevadíssimo. Então não vale a pena. Sim. Eu sempre falo, todos os meus pacientes sabem que eu sempre falo, não precisa do diet. Não precisa do diet. Não precisa de pão diet, iogurte diet, nada diet. Você precisa de uma coisa tradicional, integral. E o desnatado? Não, é o integral. Então, assim, não precisa de diet. Não sou muito a favor, assim, de ficar empurrando coisa diet, até porque também tem a história do adoçante, que também vai ser em excesso ali. Agora, com relação à Coca Zero, hoje está muito polêmico, porque a gente vê muitos nutricionistas prescrevendo Coca Zero, falando que tá tudo bem. Para mim, não. Eu não sou da linha de tá tudo ok, um refrigerante zero. Eu prefiro, assim, se a gente for olhar o refrigerante zero, realmente o impacto vai ser zero na glicemia, não vai ter um impacto ali na glicemia. O suco realmente vai ter um impacto, mas eu prefiro que ele tenha um impacto e saiba administrar aquilo do que ficar consumindo uma coisa artificial Até porque ali, o suco, né? ele tem um conteúdo nutritivo, né? Exatamente. Né? Não é o suco processado, o suco de caixinha que a gente está falando, o suco mesmo, o suco da própria fruta. Exatamente. Então, apesar dele aumentar a glicose, mas ele tem fibra, né? Ele é nutritivo, é diferente de uma Coca Zero, de um Guaraná Zero, né? Sim, que não tem nada ali que vai agregar para sua saúde. Isso não quer dizer que o paciente não possa, né, eventualmente tomar um refrigerante zero, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando sobre isso. Sim, é tudo com equilíbrio. Eu sou da questão assim, o equilíbrio tá tudo bem. O que não pode é em excesso. Mas até quando tem pacientes que são viciados em refrigerante zero. E aí eu não tiro de uma vez, eu vou diminuindo aquilo ali. E aí eu até falo assim, faz um suco da fruta. Ó, minha glicose subindo. Faz um suco da fruta, mas com água com gás. Só de você fazer isso, vai ter aquele gás ali. E aquilo ali já vai satisfazer um pouquinho. Então, não precisa... E falando de suco da fruta, faz diferença ele ser coado ou não coado? Faz, né? Porque aí tem a fibra, tem a questão da fibra. Mas, assim, o suco da fruta, eu sempre falo para dar preferência maracujá, limão, morango, caju, que são os que têm um menor impacto ali na glicemia, né? Se fosse tomar um suco de laranja, geralmente eu falo, deixa para caso de hipoglicemia. Laranja e uva. A gente usa suco de laranja para poder tratar a hipoglicemia do paciente, né? Um dos tratamentos é usar suco de laranja. Ainda mais se se você for num restaurante, às vezes a laranja pura, né? Quantas laranjas não vão para fazer um copo de suco de laranja, né? Sim, são muitas. Talvez, então, pedir para fazer metade água, metade suco de laranja. E o suco de uva integral também, né? Que é um outro problema, eu acho. Assim, para o controle glicêmico, né? Sim, as pessoas acreditam que aquele da garrafa de vida integral... Nossa, não, mas é integral nutri. Sim. Eu não sei por que minha glicose está subindo. É porque aquilo ali é açúcar puro. Aquilo ali, só 100 ml daquilo ali já corrige uma hipoglicemia. Sim. Então, precisa ver como que aquilo sobe mesmo a glicose, né? E, Ana, assim, no paciente, né, que tem diabetes, tem dificuldade, tem que controlar um pouco mais a ingestão de doce. Tem alguma estratégia que você orienta para diminuir essa vontade de comer doce ou para lidar melhor com a ingestão de doce? Então, assim, para sair essa vontade não tem muito, né? Vamos ter porque faz parte da vida, né? O que eu combino com os pacientes é para eles me falarem, assim, qual é o momento que você mais tem vontade. Eu tenho à tarde, eu tenho de manhã. Então, a gente tenta modular isso ali.
Porque, por exemplo, se a gente consumir um doce de sobremesa do almoço e do jantar, é muito melhor do que um doce isolado. Um lanche da tarde. Sim. Porque ali no almoço e no jantar vai ter fibra, vai ter proteína, vai ter gordura boa, que vai reduzir o impacto glicêmico e não vai deixar a glicose subir tanto. Agora, se você pega esse mesmo chocolate e joga, assim, à tarde, 3 horas da tarde, aleatório, a sua glicose vai subir muito mais. Então, é tudo contexto como você vai consumir, né? É tudo com estratégia. Eu falo, com a estratégia certa, a sua glicose se mantém muito mais estável. E não sei, assim, não sei se eu estou correto. O que eu explico para os pacientes é exatamente isso. Porque se você come, por exemplo, um pão francês puro, né? Ou um pão francês só com manteiga, talvez, ele vai ser digerido muito rápido. O seu pâncreas vai precisar produzir muita insulina para conseguir dar conta, né? Sim. Agora, se já é um pão com uma proteína, né? Igual você falou, com estratégia, com um pão com ovo, um pão... já é mais devagar, e aí com isso não faz esse pico tão grande, né? Seria isso? Exatamente isso, porque tem até aqueles pacientes que amam aquele pãozinho todo dia de manhã. Não tem problema, coloca um ovo, coloca queijo, coloca pastinha de atum, frango desfiado, e aí tá tudo certo, a glicose não vai subir tanto. Agora, se você pegar esse pãozinho só com manteiga, vai subir. Vai subir. Ô Ana, e qual que é a diferença de carboidrato simples e carboidrato complexo? Que a gente ouve muito, né? O paciente que tem diabetes, a gente vê isso muito na dieta, né? O nutricionista falar com o paciente. Prefira carboidratos complexos. Qual que é a diferença? Eu confesso que eu não gosto nem de falar, assim, usar os termos, assim, com os pacientes, porque eu acho que só confunde a cabeça, né? E aí acaba que a pessoa fica meio perdida. Mas, assim, a grande diferença vai ser a velocidade que eles vão ser absorvidos, né? Então, o carboidrato simples, ele vai ser absorvido de uma maneira muito mais rápida, vai elevar aquela glicose de uma maneira muito mais rápida. É a questão do pico de insulina que a gente falou, do índice glicêmico. Exatamente, né? Vai subir ali a glicose bem rápido. Tipo, de exemplo, né, pode ser o bolo, os doces em gerais. Já os complexos, eles têm fibra, então a glicose sobe mais devagar, porque ele faz um pico menor. Então, é melhor. Então, são os carboidratos integrais, né? Então, pão, cereais integrais, até o macarrão, o pão de forma integral, eles vão subir a glicose mais devagar. Então, teoricamente, eles seriam melhores do que os carboidratos simples. Sim. E na sua opinião, Ana, quais são os 3, assim, mitos mais comuns que você vê na dieta, né, na orientação alimentar de um paciente com diabetes? Bom, primeiro de todos, que não pode comer doce. Nossa, você tem diabetes, não pode comer doce nunca mais. Não, mas assim, falando no geral, até nem só na alimentação, um outro que eu acho muito é o da insulina vicia. Insulina vicia, você foi pra insulina, vai ficar viciado em insulina, meu Deus. E o chá diminui a glicose, chá cura o diabetes, chá vai resolver a vida. Ou então que só pode comer coisas integrais. Esses, assim, são os que as pessoas chegam lá perdidas acreditando muito nisso, porque é cultural, parece, né? Tá enraizado. Na internet tem muito disso. E há um que é, assim, clássico, que sempre chega paciente falando: eu fui na nutricionista, ou então fui no endócrino, e ele falou que eu não posso comer nada que nasce debaixo da terra. Isso é muito comum. Eu atendi uma paciente esses dias, falando que ela não podia comer nada que nasce Coitada, né? embaixo da terra. Pensando assim, né, batata, cenoura. Sim, esse é o clássico, assim, sempre chega paciente assim. Ana, uma outra coisa importante também, a gente falou de contagem de carboidrato, mas eu tenho muito paciente, né, eu acredito que vocês também tenham, em que a gente vê umas glicemias pós-prandiais muito altas por conta de proteína e de gordura. Então é importante também, né, a gente tentar contar essas proteínas e tentar contar a gordura, né, do que a gente está ingerindo, para a gente poder ter um controle mais adequado. Fala um pouquinho pra gente disso, como é que funcionaria? Porque assim, os carboidratos, eles vão elevar a nossa glicemia, 100% dos carboidratos consumidos vão elevar a nossa glicemia ali de 15 minutos a 2 horas. Já as proteínas e gorduras, elas também vão elevar a nossa glicemia, só que em velocidades diferentes. E as pessoas não comentam sobre isso, acham que só os carboidratos que vão elevar a glicemia, mas não é. E assim, as gorduras, elas podem subir a nossa glicose até 5 horas após.
E na prática isso ainda pode mudar. Por exemplo, comigo, agora não, porque eu uso a bomba de insulina que faz a correção. Sim. De forma automática, mas quando eu utilizava as canetas, a gordura funcionava ali comigo o tempo todo, 8 horas após o consumo. Então eu ficava colocando despertador um atrás do outro. Sim. Porque eu sabia que minha glicose ia subir. E não é, quando a gente fala de gordura, as pessoas às vezes acham que é comer a gordura da carne. Mas não, um macarrão, molho branco, uma pizza, coisa gordurosa, leite, né? Os alimentos têm. Até alimentos, bastante. né, in natura, né? Tem a gordura, né? Sim, vão subir bastante ali. Tem que ter cuidado, tem que fazer a contagem. Mas é difícil hoje a gente pegar profissionais que recomendem a contagem de gorduras e proteínas. Assim, eu até acho que no primeiro momento não é a melhor opção, porque é muita coisa para a cabeça da pessoa. Né? E aí vai confundir, com certeza. Mas chega um determinado momento que o paciente já está dominando ali o diabetes. E a gente precisa conversar sobre isso, até porque o paciente pode não estar controlando a glicemia, né, adequadamente por conta desse viés. Ele conta, de repente, os carboidratos, mas ele mantém um controle glicêmico pós-prandial alterado por conta da quantidade de gordura, por conta da quantidade de proteína que ele ingere, né? Então é bacana também, já que a gente está falando de contagem, que o paciente entenda que a gente tem que contar tudo, né? Sim. Isso faz diferença. O que vai ser, a grande diferença é a velocidade que eles vão ser absorvidos, então tem que ficar atento nisso. E até algumas pessoas são mais resistentes a proteínas, né? E aí tem que ter esse cuidado. E Ana, pra gente finalizar, né, assim, o que você acha que, como que se orienta, então, a gente está falando aí de contagem de carboidratos, de pico de glicose pós-refeição, o que você orienta numa refeição para evitar esse pico de glicose pós-refeição? A primeira coisa, né, a primeira estratégia, assim, ter a ordem de comer os alimentos. Então, por exemplo, começar a comer com a salada, depois a proteína e, por último, os carboidratos. Nem sempre isso é possível, porque criança não vai seguir uma ordem. Sim. E às vezes até um adulto mesmo não gosta dessa ordem. Mas uma outra coisa que eu oriento é aplicar a insulina 15 minutos antes. Às vezes a gente pega um gráfico de um paciente e vê ali, né, depois o pós-prandial ali com a glicose alta. Aí a pessoa já fala, eu tenho que aumentar a dosagem. E às vezes é o time que você aplicou ali, a insulina, né? Sim. E aí leva para o médico só falando, minha glicose está subindo muito. O médico não viu ali, não analisou. Aí vai falar, aumenta então aí. Ou então a pessoa aumenta por conta própria, porque faltou uma informação. Sim. E às vezes é só o time. Sim. Se você mudar, apesar da gente ter insulinas ultra rápidas, mas mesmo assim a gente tem Sim, tempo, né? Mesmo a Fiasp, né? Tem que aplicar um pouquinho antes. E faz diferença. Dependendo do horário, então, de manhã, né? Sim. Geralmente a gente é mais resistente. Então, o time, ele faz toda a diferença. E a ordem que segue os alimentos e também sempre consumir o carboidrato, colocar uma proteína, uma gordura boa, uma fibra, e isso já evita um pós-prandial mais alto. Não é que não pode comer macarrão, né? Tem que tirar o arroz branco. É o equilíbrio. Exatamente. Sim. Sendo o equilíbrio, gente, a glicose fica ótima. Mas tem que ter o equilíbrio. Sim. Difícil é achar o equilíbrio, né? A gente está tentando. A gente está aqui para isso, né? Eu acho que a equipe multidisciplinar, né, que é treinada para tratar diabetes, está aqui para isso, para poder minimizar. Sim, né, com certeza. Esse medo que o paciente tem, né? Eu acho que é aquilo que a gente está falando o tempo inteiro. É uma doença que não é fácil, mas a gente consegue controlar. E o paciente vive bem, né? Tem uma vida normal. Isso aí que eu acho que a gente tem que tirar o rótulo, né, do paciente com diabetes. Acho que às vezes é um fardo muito pesado. Muito pesado. Sim. E que cada vez mais a gente está vendo o quanto está evoluindo o tratamento, o quanto com você fazendo um bom acompanhamento consegue ter uma evolução muito boa da doença e sem complicações e viver uma vida o mais normal possível, né? Exatamente. Dá para viver bem sem complicações. Sem complicações. Eu tenho mais de 14 anos de diabetes, não tenho nenhuma complicação. Então, isso é muito importante, né? O pessoal que está assistindo a gente, né? Eu acho que esse exemplo seu, assim, acho que é muito importante as pessoas verem que dá também para... Dá para ter, só a gente não ter medo. A gente, na verdade, tem que trabalhar, né? Você tem que executar. Eu acho que depois vira uma rotina, né, Ana? Você tem uma rotina de diabetes, mas que você nem percebe. Sim, né? É automático. Eu costumo falar que nem a gente vai ao banheiro, liga o interruptor, é automático aplicar a insulina. Então você não romantiza o fato de você ter o diabetes, né? O que eu falo para o paciente é se a gente romantizar a situação vai ficar muito difícil. Mas aí para qualquer doença.
né? Então a gente, na verdade, tem que tornar isso uma coisa mecânica, né? Para que a gente possa viver normal. No seu caso, que é o diabetes tipo 1, é só uma deficiência de um hormônio. Né? A gente tem pacientes que têm problemas de hipófise, por exemplo, que tem deficiência de 5 hormônios, 6 hormônios. Então é deficiência de um hormônio. A gente só precisa, na verdade, ter um pouco de paciência, né? Talvez quando a gente conseguir descobrir a insulina oral, eu acho que isso vai conseguir perder um pouquinho esse medo, né? Mas é aquilo que eu estava falando no início, os pacientes eles aplicam outras substâncias injetáveis, né? Então se a gente fala que um tratamento é eficaz para obesidade, o paciente não tem medo da agulha, né? Então na verdade eu acho que é todo um preconceito em cima da doença, né? A doença ela é mal interpretada, né? E aí quando a gente cuida de diabetes há muito tempo, quando a gente tem mão com a doença, a gente tem uma intimidade, né? Então eu passo isso para o paciente. Não é uma facilidade, mas é uma intimidade. Eu acho que o paciente ele vai viver bem com a doença se ele se cuidar bem. Mas para isso ele tem que ter os profissionais corretos, né? Porque senão realmente não vai dar certo. Mas é para tudo, né? Para toda doença. Eu sei que a Lutiesca já tinha te falado que ia ser a última pergunta, mas eu queria te fazer só mais uma, porque nossos pacientes são atletas. Verdade, isso é muito legal, isso é importante. Fazem atividade física, e eu queria saber de você, para você falar um pouquinho, como é que a gente faz esse ajuste quando um paciente faz atividade? Eu sei que cada atividade demanda, né, uma quantidade de caloria diferente, a gente não está falando de todas as atividades, mas no geral, para a gente poder evitar a hipoglicemia, o que você de fato recomenda, assim? Porque assim, depende de cada paciente. Por exemplo, eu gosto de treinar em jejum. E isso é uma grande polêmica. As pessoas acham que quem tem diabetes não pode treinar em jejum. De jeito nenhum, tem que comer de 3 horas. E assim, isso, graças a Deus, né, a gente já está conseguindo desmistificar isso. Até porque, Ana, existem atividades glicolíticas, né, atividades que quebram glicose, né, então que liberam, né, baixam a glicose, e a gente tem atividades glicogênicas, que produzem glicose. Então, às vezes o paciente faz uma musculação, por exemplo, e fala, doutor, a minha glicose aumentou depois da musculação. Porque é uma atividade glicogênica. Então, você pode treinar em jejum, teoricamente, né? Sim. Então, assim, eu recomendo, por exemplo, de pré-treino, né? Assim, o ideal de pré-treino é que seja um carboidrato simples, para dar energia. Mas, dependendo do paciente, se ele tem aquele horário que já sabe que vai fazer mais hipoglicemia, às vezes é legal a gente introduzir uma gordura boa também. Então, por exemplo, uma banana com uma pasta de amendoim, mas também dosar a quantidade, porque senão a pasta de amendoim vai causar uma distensão abdominal, a pessoa não rende muito, e aí tem toda aquela história ali. Mas assim, uma banana com mel não tem problema. E aí lembrar o paciente de conversar com o médico para reduzir a quantidade de carboidratos durante, né, que você vai contar ali para esse treino, porque senão vai ter hipoglicemia. Tem que reduzir de 50% a 70% ali do carboidrato, porque senão vai ter uma hipoglicemia durante o treino. Eu, por exemplo, eu corro. E eu tenho vários pacientes que correm também, têm diabetes. E uma coisa que eu gosto muito de falar para eles fazerem é comer tâmara. Vai comendo a tâmara, viu que a glicose começou a cair? Come tâmara. Tâmara vai manter a glicose boa ali. Tem o carboidrato gel ali sempre, né, disponível, mas comer uma tâmara, e isso faz uma diferença também. E aí a questão da musculação, por exemplo, pode fazer uma panqueca mesmo, uma panqueca de banana. E aí a pessoa vai super render ali no treino. E aí uma coisa importante também é assim, que muitas pessoas acham que vai fazer, por exemplo, a musculação e aí a glicose sobe muito, porque tem as catecolaminas que são liberadas, vão subir a glicose. E aí a pessoa fala, nossa, preciso aplicar insulina. Aí aplica insulina, passa um tempo depois, cai. Porque a catecolamina já caiu. E aí tem uma hipoglicemia. E aí a pessoa acha, nossa, fica traumatizada de fazer exercício físico. Eu tenho pacientes que chegam para mim assim, com medo de fazer exercício físico. Mas se tiver a alimentação ali certinha, fizer uma panqueca de banana, dependendo do paciente, você pode colocar a banana com mel. A gente tem até estratégias que a gente utiliza no consultório que a gente consegue mexer no fator de sensibilidade, né? Na hora que a gente vai fazer a aplicação da insulina e tal. Então, dependendo da atividade que o paciente faz, se for uma atividade glicolítica ou glicogênica, a gente consegue, né, mexer no fator de sensibilidade e o paciente não experimentar. Agora, a hipoglicemia também não é o fim, né? Todo paciente que a gente trata e a gente objetiva melhorar a glicose dele, ele vai experimentar em algum momento hipoglicemia. Isso é muito importante. Então a gente também não pode tratar o paciente com medo dele desenvolver hipoglicemia, ele também não pode ter medo de ter.
Até Sim. porque a hipoglicemia é uma coisa comum no paciente que é diabético, principalmente tipo 1, né? A gente está falando de tipo 1. Então, acho que isso também é bastante importante, porque a gente tem muito paciente que tem medo de executar o tratamento efetivamente da forma que a gente prescreve, porque ele tem medo de experimentar hipoglicemia, né? Ele acha que é uma coisa que ele não pode ter. Não, mas eu acho que é importante ele até ter, de repente, de fato, algumas hipoglicemias, para ele poder saber, treinar o que ele pode fazer para ele poder melhorar daquela situação. Né? Eu acho que é porque muito paciente já teve muita hipoglicemia severa. Aí fica traumatizado. Aí chega pra gente traumatizado. E aí eu tento explicar, você tem que manter a calma, tem sempre suco, e saber identificar os pródromos, né? Assim, como que tá... tá chegando, tô começando a... Exatamente, porque aí você, sabendo tratar uma hipoglicemia, isso já deixa a pessoa mais tranquila. Eu, por exemplo, eu só trato com líquido. Então, assim, em casos de rua, jujuba, alguma coisa assim... Então, olha que interessante, você é uma paciente extremamente bem controlada, né? Não tem problemas crônicos por causa do diabetes, você é nutricionista e você tem hipoglicemia. Sim, acontece. Então, isso é uma coisa muito comum. Eu falo para o paciente que hipoglicemia é igual a turbulência quando a gente anda de avião. Então, eventualmente você vai ter, né? Então, não é porque você está bem tratado que você não vai ter hipoglicemia. Né? Então, acho que é muito importante o paciente entender isso, que ele vai tratar. Eu acho que aí entra o que a Ana falou da questão da importância da educação, né? Saber lidar com a hipoglicemia. É você explicar. Se o paciente for orientado, se ele tiver na equipe orientação direitinho, eu acho que ele segue o tratamento corretamente. Sim, e assim, a gente conseguindo manter poucas hipoglicemias, tá tudo bem, né? Porque ninguém pode ter muita hipoglicemia, nem muita hiperglicemia, mas mantendo ali, você sabendo tratar, né? Fica tudo certo. Então tá bom. Ana, nosso tempo chegou ao fim. Foi muito bom te receber. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. E então, pessoal, até a próxima. Até a próxima, pessoal.